Mas hoje eu quero falar de algo que é, assim, fundamental para todos nós. É o espírito de agradecimento, de gratidão. E o que esse sentimento de gratidão deve gerar em nós? Primeiro é saber, somos gratos a Deus? Será que nós temos sido gratos a Deus? As pessoas dormem, acordam, se levantam, deitam-se, e às vezes não se lembra em nenhum momento de seu dia de dizer obrigado, Senhor. De dizer te dou graça, Senhor, porque o Senhor é bom, por tantos benefícios e tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus é bom, e sabe que Deus, Ele se agrada de um coração grato, de um coração que o louva, de um coração que o busca e reconhece que Ele é tudo em seu viver. Salmo 116, versículos de 12 a 14. Vamos ler esse salmo? Salmo conhecido, a gente cita muito esse versículo aqui. E nessa manhã de ceia, eu quero trazer essa palavra para todos vocês, e que vocês possam assim receber no coração como uma semente para prosperar aí. Salmo 116, versículos de 12 a 14, amém? Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você sabe que este é um pensamento que deve ser recorrente em uma mente cristã. Porque se você tem a mente do Senhor, a mente de Cristo, uma mente renovada na palavra do Senhor, você compreende a grandeza dos feitos de Deus em seu favor. Bastaria nós olharmos para o que é realmente a salvação que nos tem alcançado, e nós estaríamos aqui nessa manhã muito mais prontos a adorar ao Senhor, a louvar a Deus, a bendizer o nome dEle, a proclamar as suas maravilhas. Se nós parássemos para compreender o que é esta vocação de Deus em nossa vida, para fazermos parte da sua família, o que Deus gerou em nós através da sua palavra, uau, nós pararíamos para adorar a Deus em todo o tempo, não é verdade? Como disse Davi lá no Salmo 34, louvarei o Senhor em todo o tempo. Não importa se é no tempo da paz ou se é no tempo da guerra, no tempo da prosperidade ou no tempo da escassez, no tempo da alegria ou no tempo da tristeza, no tempo da dor ou no tempo, sabe, do alívio. Ele disse: eu estou pronto a adorar a Deus. E agora Davi, nesse salmo, ele se expressa dessa maneira, com tanta gratidão no seu coração. Olha que esse camarada foi alguém que passou por duras provas. Às vezes a gente tem assim, a gente mensura as nossas lutas de uma forma que parece que nós estamos passando por problemas que suplantam, que superam os problemas das demais pessoas. Porque nós temos uma visão que diz respeito muito a nós, e olhamos muito para nós mesmos, e não dimensionamos que pessoas que estão talvez ao nosso lado, estão passando por um nível de problemas muito maior do que nós. Eu não estou aqui desprezando ou diminuindo os seus problemas, eu só estou tentando levar você a fazer uma reflexão, que mesmo quando nós vivenciamos problemas, o nosso coração precisa ser grato a Deus. A palavra do Senhor, Deus diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma,
uma provação e uma luta, não é o problema que é bom, mas ele poderá resultar em algo que seja bom, que edifique você, que eleve você, que projete você a um novo nível de maturidade espiritual e, consequentemente, de maturidade de vida. Então, olha só como as coisas são. Davi foi um homem que passou por muitas adversidades, muitos problemas. Ele foi ungido rei muito novo, mas ele não reinou quando foi ungido rei. Até chegar ao trono, ele teve uma caminhada muito longa. E eu vejo que existem pessoas que acham, porque Deus diz assim, ó, eu vou abençoar você. Então no outro dia eles pensam que já estará assim, sabe, sua vida deleitosa e aquela área, pelo menos que ele está buscando a Deus, tudo resolvido. A Bíblia não diz que Deus vai agir como uma varinha de condão que batendo ali vai transformar o teu desejo em realidade. Mesmo quando Deus nos abençoa, Ele nos dá uma tarefa a ser cumprida, Ele nos dá uma terra a ser conquistada, Ele nos dá um caminho a ser trilhado. E Davi foi lá ungido, ainda jovem, o óleo derramou sobre sua cabeça, né, através do ministério do profeta Samuel, e Samuel disse, olha, esse jovem aqui, esse garoto aqui vai ser rei em Israel. Agora, Davi, o resto é contigo e Deus. Minha parte de profeta eu já fiz. Então eu, como profeta nessa manhã, posso declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, mas o resto é contigo e Deus. Há uma forma, há um caminho que Deus vai trilhar para você, que Deus vai pavimentar para você, que você vai ter que passar por ele, que você vai ter que trilhar. Então não tem como eu isentar você das lutas da vida, dos percalços da vida, mas tampouco estes problemas vêm para nos abater, tampouco as dificuldades em alcançar algo que mesmo que Deus já tenha prometido a nós, nós não temos alcançado ainda, estamos na luta para chegar a este ponto. Isso não vem para nos abater, mas para nos fortalecer, para que quando nós recebamos a bênção do Senhor, saibamos valorizá-la. Davi, ele foi um homem que passou por muitas lutas. Neste mesmo salmo, lá no versículo número 3, ele fala sobre esse nível de lutas que ele estava passando. Como que ele foi assim afetado, ele não especifica o problema, mas ele foi afetado de uma forma muito dramática por essa situação. Mas se nós fôssemos fazer aqui uma revisão da vida, da história de Davi, nós iríamos ver quantas lutas este rei passou antes de chegar ao seu reinado. E mesmo quando ele alcança esta posição de rei, isso não o isentou de problemas. Apenas foi um cumprimento de uma promessa que Deus fez a ele. Ele continua seguindo a sua vida com o Senhor. Mas Davi tinha algo no seu coração. Ele sabia que mesmo em meio às suas lutas, ele deveria ser grato a Deus. Por quê? Porque Deus jamais o abandonou. Porque Deus estava com ele. Eu quero perguntar a você, você tem percebido a presença de Deus na sua vida? Você tem percebido a bondade de Deus na sua vida? Será que você hoje de manhã, ao se alimentar, não sei se você está jejuando, mas se não está jejuando hoje, ontem você se alimentou, quando você senta e vê uma mesa farta diante de você, você lembra de Deus? Nós temos chegado quase ao meio deste ano. Nós atravessamos nestes 3 últimos anos, né, 2020, 2021 e até o ano de 2022, uma crise sanitária terrível.
Foi assim ou não foi? Mas a não ser que você seja um fantasma, eu creio que você está vivo, Deus preservou a sua vida. Olha aí, é assim ou não é? Nós temos chegado ao meio deste ano, gente. E Deus nos tem abençoado. Nós estamos aqui, temos planos em nossos corações. Nós estamos aqui, Deus tem restaurado a nossa sorte, a nossa saúde, nos dado vigor. Talvez você já tenha passado por problemas de saúde aqui, alguns com certeza. A gente tem acompanhado. Mas Deus, Ele veio ao teu socorro. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa em toda a provisão que Deus nos tem dado, hoje de manhã talvez você abriu aquele armário que você guarda suas roupas, e você ficou ali passando um vestido, uma camisa, uma blusa, uma calça de um lado para o outro, empurrou um, empurrou outro, para escolher entre aquelas qual você usaria. Mas sabe, a gente não lembra às vezes de levantar os nossos olhos aos céus e agradecer a Deus. É mais fácil a gente desenvolver o costume de exaltar nossos problemas e diminuir toda a provisão de Deus para a jornada de nossas vidas. É assim ou não é? Porque quando a gente tem um problema, a gente foca. Eu não digo no sentido de focar para resolvê-lo. Eu digo no sentido dele absorver os nossos pensamentos e dominar, muitas vezes, a nossa fala, e às vezes até as nossas ações. E aí você começa aquilo crescer em você. Não é incomum que alguns comecem a murmurar, e a se vitimizar, e os queixumes que vêm. Mas eu olho para Davi aqui e eu vejo uma pessoa que, embora passasse por uma luta e expusesse o seu problema diante de Deus, ele tinha uma consideração no seu coração. Esses problemas não determinarão o meu estado de espírito. As minhas lutas, as minhas adversidades não vão determinar quem eu sou. Não vão determinar o que Deus tem para mim. Não vão determinar os meus compromissos com Deus. Por que tem gente que muitas vezes passa por luta e some da igreja? Tem gente que muitas vezes passa por luta e para de orar, para de buscar a Deus. Porque estão sendo determinados pelos seus problemas. Sem falar nos seus relacionamentos familiares, relacionamentos lá no ambiente de trabalho. A pessoa está passando por lutas, todo mundo tem que sofrer, todo mundo tem que se envolver naquilo, porque ela quer deixar bem claro, ele quer deixar bem claro, que ele está passando por esse problema. Provavelmente quando Davi escreve esse salmo, ele estava já numa altura do seu reinado. Ele poderia muito bem se colocar aqui e dizer assim: olha, eu estou passando por um problema, eu quero toda essa corte sentindo comigo essa dor, se não no sentido real e físico, mas emocionalmente. Estou sofrendo. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele tem uma atitude muito diferente. Qual é a atitude dele? Reconhecer o amor e a grandeza de Deus em seu favor. A questão aqui não é negar a nossa dor ou o nosso sofrimento. A questão aqui é colocar na perspectiva certa estas coisas. Porque as tribulações do tempo presente, disse o apóstolo Paulo, elas não se podem comparar com a glória que há de se manifestar no porvir. Quando nós temos um olhar
que apenas nos traz a esta realidade terrena, a gente potencializa mesmo a nossa dor. Porque neste curto espaço de tempo que é a nossa vida, que não sabemos precisar, mas mesmo mediante a longevidade, é difícil passar de 100 anos, não é? Então pare para pensar, se eu ocupo um espaço desse tempo, passando por uma luta, isso parece uma grande perda para mim. Mas quando eu olho para a eternidade, sei quem eu sou em Cristo. Eu não fui chamado para viver apenas nesta vida terrena. Aqui estou, andarei até cumprir o número dos meus dias, Deus me abençoará, estará comigo. Mas tem uma coisa, um dia eu estarei com Ele lá na glória. Isso é o que me move, a eternidade. É esta visão maravilhosa. E Davi sabia disso. Então, o que estava no coração de Davi? Não serei determinado por minhas lutas. No versículo 3, como eu disse, ele diz assim, cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Mas olha só, havia nele, para além desse sentimento, essa realidade que eu tocava, havia nele uma convicção e um sentimento em relação a Deus, uma certeza de que Deus o livraria, e ele é determinado por isso. Isso determina o seu estado de espírito. Olha só, eu tenho uma convicção que eu estou passando por lutas, mas eu tenho a certeza de que Deus me livrará de tudo isso, de que Deus me dará vitória, de que o Senhor se manifestará na minha vida. Versículos 4 e 5 dizem: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele tinha uma convicção: Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus fará justiça, Deus me abençoará, Deus me tirará deste momento difícil e me projetará a um lugar de vitória, a um ambiente de paz, a um ambiente de triunfo. Aí ele reconhece: se Deus faz isso na minha vida, e isso está para além de apenas pensar nos benefícios de quando estamos em paz, não é? Os benefícios de uma mesa que o Senhor abençoa para que haja comida ali, os benefícios de Deus nos guardar, nos proteger, colocar um teto sobre nós. Ele está dizendo aqui: Deus ainda vem na minha luta, no meu problema, e me ajuda a vencer, e me dá vitória. Que Deus tremendo esse Deus que nós servimos, não é? Então ele se sentia em débito com Deus, e um débito que ele não queria pagar com qualquer coisa, e um débito que deveria custar algo para ele, para ser relevante o que ele fizesse para Deus. Não que possamos pagar a Deus aquilo que Deus faz por nós, não temos como, mas nós podemos demonstrar a nossa gratidão, e esta é uma oferta que demonstra a grandeza da nossa gratidão. E ele diz: eu não vou demonstrar a grandeza da minha gratidão pegando alguma coisa aqui, levando lá apenas ao sacerdote, dizendo: não, oferta ao Senhor aqui, o Senhor é bom, glória a Deus, aleluias. Mas para muito além disso, para além apenas dessa atitude, não que isso seja errado, mas para além disso, Davi expõe 3 coisas, eu quero ser bem breve aqui, por causa do horário, as quais ele sentia que precisava fazer, para demonstrar esta gratidão e viver isso como uma oferta ao Senhor. E do que ele está falando aqui? A primeira destas coisas, nós vimos aqui no versículo de número 13: tomarei o cálice da salvação. Olha só, tomar o cálice da salvação, o sentido aqui é exaltar essa salvação, exaltar esta salvação que havia alcançado ele, e exaltar a salvação é viver segundo o propósito dela. Ou seja,
viver segundo a nova realidade de vida que ela promove em nós. Você sabe que isso é muito importante aos olhos de Deus, porque, queridos, nós não podemos ter um testemunho, ou pelo menos uma profissão de fé, de que somos servos de Cristo, e viver uma vida que não condiz a essa realidade. A palavra de Deus, dita pelo próprio Senhor Jesus, essas palavras, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Esta vida precisa crescer em você, e esta vida precisa ser manifestada através de você. Davi sabia que ele precisava viver essa realidade de vida, exaltar o que Deus estava fazendo, a obra de Deus na sua vida, os livramentos, as bênçãos, a salvação, mas tudo isso se resume em uma nova realidade de vida que ele tinha. Ele disse mais embaixo: eu sou teu servo, filho da tua serva. Você pode ler depois todo o contexto aí. Ele entendia que ele era alguém que pertencia ao Senhor. Ele tinha uma nova realidade de vida. Ele dizia: eu quero exaltar essa nova realidade de vida. Eu quero perguntar a você, olha, se isso é uma forma de você tributar a Deus gratidão, você tem vivido segundo o propósito da vida cristã? Você tem vivido uma realidade de vida cristã? Que as pessoas estão vendo Cristo em você? Que eu vejo muitas pessoas se comprometendo com Cristo, com suas palavras, mas olha só, as atitudes não condizem com isso. Deus nos chama para ter uma vida realmente condizente ao Evangelho que nos transformou. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja lá em Filipos, aos filipenses, que eles deviam viver de forma mais digna do Evangelho. Ou seja, que a vida de vocês dignifique mais o Evangelho de Cristo. Esta vida, ele descreve nos versículos aqui, dentro da dimensão daquilo que ele conhecia e podia viver na antiga aliança. É claro que hoje nós estamos na era da graça, e não podemos trazer todos esses elementos, essa realidade aqui, mas temos que ampliar isso para a nossa própria vida. Mas Davi diz, olha, viver segundo a vida de Cristo, exaltar a salvação. Ele, no versículo 7 diz: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Se a vida de Cristo, ela está demandando você, se essa nova realidade de vida cristã está demandando você, você vai ter descanso na sua alma, porque Deus não nos chamou para a tribulação, mas para a paz. É o shalom de Deus, é a paz do Senhor. Você entende? E eu vejo muitas pessoas com a alma tão atribulada, tantas pessoas entre nós, tão cheias de perturbações em sua mente, tão cheias, sabe, de pensamentos que não são pensamentos concordes à palavra de Deus, acerca de você mesmo muitas vezes. Pessoas que pensam acerca de si mesmo e geram uma tribulação profunda, quando nós nos achamos incapazes, ineficientes, quando a gente se apequena, a gente começa a viver tribulação em nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente acha que não vai poder alcançar aquilo que está no nosso coração, alcançar os nossos projetos. Eu não sou capaz, eu não posso, eu isso, eu aquilo. Quem disse isso? Você precisa viver a realidade do cristianismo, como viu o apóstolo Paulo, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive passar por aflições. Posso tudo em Cristo. Não há limites para aquele que vive esta nova vida abundante que há nele. Ele pode ir além. Então as tribulações às vezes são determinadas por isso, não pelo problema em si, mas pela forma como você enxerga o problema, como a forma como você lidar com o problema. Se você não sabe lidar com o problema vai se agigantar e vai oprimir
a sua alma, inquietando-a. E aí você perde o sono, você vive intranquilo, e essa intranquilidade vai produzir, sabe, um humor ranzinza em você. Porque você não está em paz. Então é necessário que esta vida estando em nós, mesmo quando os problemas vêm, você saiba lidar com eles. E eu vou dizer uma coisa a você: há coisas na sua vida que você não tem como resolvê-las. Há coisas na sua vida que você não tem como resolvê-las. Se você não aprender a descansar em Deus, você vai viver de forma atribulada todos os dias da sua vida. Se você não aprender a lançar sobre Ele a tua ansiedade, a tua aflição, você vai viver de forma atribulada. Então reconheça que você não é suficiente para estas coisas, entrega tudo ao Senhor. Isso aqui é o meu limite, Deus. Mas, como dizia Charles Spurgeon, como disse Charles Spurgeon, quando nós não podemos mais nada, Deus ainda pode tudo. O nosso limite não é o limite de Deus. Você entende isso? Porque nada é demasiadamente difícil ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, exaltar a vida, esta vida que temos, estamos trazendo para o nosso contexto hoje, em Cristo. Davi aqui era um servo de Deus, uma fé em Deus, mas ele não viveu nessa era da graça. É descansar no Senhor. É descansar. É entregar nas mãos de Deus. E não permitir que nós sejamos demandados por problemas, que Ele se agigante em nós a tal ponto de que nos perturbe e roube de nós a nossa paz e o nosso sono. Fala para quem está do teu lado, ó, descansa no Senhor. Descansa que Ele vai dar jeito. É assim ou não é? Uma segunda coisa que esta vida deveria determinar, além do descanso, está no verso 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E andar na presença de Deus, irmão. E é claro, quando nós estamos falando andar na presença de Deus, ninguém pode fugir da presença de Deus. Todos os seres humanos estão nus na presença de Deus, porque Deus nos enxerga. Deus nos vê onde quer que estejamos. E tem uma coisa: Deus não nos vê só por fora, Deus nos vê por dentro. Ou seja, Deus sonda o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos. Davi diz: para onde é que eu vou fugir da presença de Deus? Não tem lugar. Se eu fosse no mais profundo do abismo, Ele lá estaria. No mais alto, Ele também estaria. Não há como fugir da presença de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ninguém foge da presença de Deus. Mas andar na presença de Deus é andar de forma agradável a Deus, de forma obediente ao Senhor. Então Davi estava dizendo isso. Eu quero obedecer a Deus, eu quero viver uma vida agradável a Deus. Isso vai ser um tributo de gratidão por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu não posso corresponder ao amor de Deus com uma atitude de rebeldia, de indisciplina. Eu não posso corresponder ao amor de Deus ou responder ao amor de Deus ferindo o coração de Deus. Se eu reconheço que Deus me ama e que Ele é bom para mim, eu quero agradar a Deus. Será que esse é um pensamento que está na sua mente? Eu quero agradar a Deus. Então eu vou estar na presença dEle. Eu vou fazer o meu melhor. É claro, ninguém pode garantir que não vai pecar, porque se dissermos que não temos pecados, disse o apóstolo João, somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Primeira epístola de João, capítulo 1. Queridos, se você reconhece o amor de Deus na sua vida, retribua isso com o seu melhor, com o melhor de você mesmo, com o melhor que você pode fazer. Retribua a Deus dessa forma. Como que você pode dizer, Deus é bom para mim, e agir de uma forma que desagrada o coração de Deus, uma forma relapsa, uma forma que você não tem comprometimento com as coisas de Deus? Não dá para a gente fazer, realmente essa ligação. Imagine, você tem um bom esposo, você tem uma boa esposa, e como é que você trata esta pessoa? Trata mal? Isso é corresponder ao amor de alguém? É claro que não pode ser assim. Isso vai dar problema. Mas às vezes a gente acha que a gente pode tratar Deus da forma como a gente quer, que não vai ter problema nenhum, sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça. E a justiça prevê o juízo, a sentença. Então, o juízo, às vezes, a punição, isso depende de nós. Porque tem gente que diz assim, por que Deus lançaria alguém no inferno, isso é severo? Não, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Ora, mas a decisão para isso não é de Deus. Deus lhe deu o livre-arbítrio para que você escolha. Jesus diz, existem 2 caminhos, escolha entre um deles. Escolha entre um deles. E uma coisa mais aqui em relação a essa nova vida em nós, é a fé, queridos. Ele diz, eu criei. Mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Olha só. Ele está querendo dizer o seguinte, mesmo quando ele afirmou sobre sua aflição, não era isso que estava determinando a sua convicção. Ele disse, eu criei em Deus, criei que Ele me livraria, criei que Ele seria comigo, criei que Ele me daria vitória, mesmo quando eu disse que estava muito aflito. Então, ao comunicar a sua aflição, ao comunicar a sua dor, isso não pode ser uma negativa da sua fé, porque tem muita gente que faz da sua dor algo maior do que a sua fé em Deus. A ênfase daquilo que dá ao seu problema. E Davi disse, não, mesmo quando eu afirmei que estava muito aflito, estava de fato, a minha fé não estava abalada. Apenas era uma constatação de uma realidade, de uma circunstância na minha vida, de um momento desfavorável. Mas eu não deixei de crer em Deus. E quando nós cremos em Deus, nós vemos a glória de Deus. Quando nós acreditamos no agir, no operar de Deus, o Senhor não se nega a corresponder. O Senhor vem em nosso socorro, Ele nos abençoa e Ele nos dá livramento. Então, qual é a primeira coisa? Ele diz, eu ergui o cálice da salvação, erguerei o cálice da salvação. Mas também ele diz, eu vou invocar o nome do Senhor. Se eu tenho uma experiência de que Deus é um Deus que responde, por que eu vou buscar em outras fontes? Por que eu vou me desesperar? Por que eu vou me desesperançar? Se eu tenho uma experiência de que Ele já me respondeu, de que Ele já agiu em outras circunstâncias, em outros momentos difíceis da minha vida. Ora, com certeza você já passou por situações difíceis na sua vida, e Deus te foi por socorro, por livramento, por ajudador, e agora muitas vezes vem um novo problema, e a gente duvida de que Deus vai fazer aquilo que Ele já deu provas de que faz, e das suas intenções para conosco. Estamos que nem o povo de Israel lá no tempo de Jeremias, e Deus precisou dizer a eles, eu sei que pensamentos tenho acerca de vocês, pensamentos de bem e não de paz, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus estava dizendo, o problema não é comigo, o problema é com vocês que são uma geração rebelde, incrédula. Isso Ele falou lá para o povo, não estou dizendo que Ele falou para você não, viu? Porque eu tenho a esperança de que você é alguém que crê. Olha que maravilha. Então Ele está dizendo, eu vou invocar, e invocar é suplicar. E Ele fez isso, Ele diz, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, verso 1.
Verso 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Verso 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E se Deus eu tenho uma história com Deus. Davi estava dizendo: eu não caí aqui de paraquedas para dizer que sou servo de Deus, eu tenho história com Deus. E quem tem história tem experiência para contar. E ele está dizendo: eu já invoquei o nome do Senhor, e sei que Deus é Deus que entra com providência, sei que Deus é Deus de livramento, sei que Deus é Deus de resposta, sei que Deus é Deus de vitória. O apóstolo Paulo disse: se vocês têm a experiência de que Deus é bom, quem tem a experiência de que Deus é bom aqui? Então você pode invocar com todo o seu coração o nome do Senhor. Invocar também é fazer com que algo espiritual fique presente. Olha a definição. Aqui para nós, é claro, é atrair a presença do Senhor. Ele atraiu. O Senhor Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E ele diz então, olha a sua experiência, olha o seu testemunho. Versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, e livrou a alma dele. Então, a gente entende, querido, que nós podemos buscar a Deus, porque Deus não esconde a sua face de quem o busca. Deus não esconde a sua face daqueles que estão buscando a Ele. Ah, Deus não me ouve. Isso é ridículo. Deus é comprometido com a sua palavra. A grande questão é como buscamos a Deus. Qual a motivação que nós buscamos a Deus é outra grande questão, não é verdade? E por fim, cumprir seus votos ou suas promessas a Deus. Ele diz isso. Então ele diz que primeiro, ele ergue o cálice da salvação, depois invocaria o nome do Senhor, e depois ele diz: eu vou cumprir os meus votos, eu vou cumprir as minhas promessas. Isso será um tributo em louvor e adoração e em gratidão a Deus. Agora, quais são os compromissos que você tem assumido diante da face do Senhor? Quais são os compromissos que você tem assumido com Deus? Gente, muitas vezes nós somos tão rápidos, não é? A dizer que faremos ou aconteceremos. Todos nós aqui, de alguma forma, temos assumido algum nível de compromisso com Deus, em dizer: Deus, olha, precisamos de Ti, e ó Deus, me abençoe, eu serei mais fiel, ó Deus, este ano farei isso, ó Deus, ajudarei na Tua casa, ó Deus, cumprirei a Tua missão, ó Deus, isso, ó Deus, aquilo, não é? Então estamos nos comprometendo, fizemos certos propósitos, mas sempre estamos às vezes quebrando, e compromissos que às vezes não cumprimos. Mas Davi compreendia que seus compromissos com Deus, para além de agradar a Deus, deveria então gerar um testemunho. Você não pode agradar a Deus em primeiro lugar com um compromisso que você tem com o Senhor. Todos nós temos deveres que nos são, dado. Nós recebemos isso quando a gente se converte, um pacotinho de deveres. O apóstolo Paulo disse: eu sou devedor do Evangelho. Então você já se converte assumindo um débito. Você entende isso? Você se converte e você já está endividado. Obviamente não é uma dívida financeira, né? Mas a sua dívida é de transferir essa mensagem que te alcançou, falando do amor de Cristo, daquilo que Ele pode fazer na vida de alguém. Olha só, e quando a gente tem o cumprimento do nosso compromisso, daquilo que assumimos diante de Deus, ou daquilo que o próprio Deus nos mandou fazer, a gente agrada o coração de Deus. Isso é retribuição pelo amor de Deus. A nossa fidelidade é uma retribuição.
ao amor de Deus, ao amor que Deus tem por nós. Você entende isso? E Davi compreendia que esse testemunho, isso devia gerar um testemunho, não é? Quando ele diz que, os versículos 18 e 19, que cumpriu os seus votos, mas ele diz assim, cumprirei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Ele está dizendo, eu vou gerar um testemunho no meio do povo de Deus, com a minha fidelidade. A sua fidelidade depõe a seu favor. A sua fidelidade de respeito ao seu caráter. A sua fidelidade mostra que tipo de crente você é. Agora, a sua infidelidade depõe contra você. O rompimento do teu compromisso com Deus, com Cristo, dos teus votos, depõe contra você. Demonstra as fraquezas do teu caráter cristão. Não te desabilita a salvação, mas demonstra a tua pequenez ainda, o quanto você ainda é pequenininho e precisa crescer. O problema é que alguns de nós persistem em ficar no jardim de infância e Deus nos quer levar a uma estatura de varão perfeito, né? de crescimento, de experiência. Então ele diz, eu quero fazer isso na presença do povo, que o povo entenda que o meu compromisso com Deus não é da boca para fora, mas o meu compromisso com Deus é real. Quero que o povo de Deus veja isso. É como se ele estivesse falando para nós hoje, ele ia dizer, eu quero que a igreja de Jesus testemunhe que eu tenho um compromisso com Deus. Será que as pessoas veem o nosso compromisso com Deus? Será que o povo de Deus vê o nosso compromisso com Deus? Uau! E por fim, ele também queria dar esse testemunho diante das pessoas que estavam para além desse circuito. Ele diz, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, esse testemunho deveria ser dado, né? Nos atos da casa do Senhor, para o povo de Deus, e no meio de ti, ó Jerusalém, além das fronteiras da casa de Deus. Ele disse, as pessoas aí fora precisam saber que eu sou um homem de compromisso com Deus, que aquilo que eu me comprometo com Deus, eu cumpro. Naquilo que eu me envolvo, no reino de Deus, eu vou até o fim. Eu sou que nem aquele cachorrinho, que quando segura o osso nos dentes, não solta de jeito nenhum. Ninguém toma, ninguém tira. Sabe aquele cachorrinho pequenininho, que ele segura aquele ossinho assim, fica... Ele tem que ser assim. Segurar o que Deus, o que temos nos comprometido com Deus. Nossa vida tem que ser um exemplo. Nossa vida tem que testemunhar de nós. Não que somos perfeitos, porque não somos. E não seremos nesse plano. Mas que apesar da nossa imperfeição, nós estamos na presença de Deus. E nós reconhecemos que Deus é bom. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Eu vou viver uma vida que agrade a Deus. Eu vou deixar esta vida me demandar. Eu vou buscar a face de Deus em todo o tempo. E eu serei fiel aos meus compromissos com Deus. Amém? Isso é uma perspectiva de Davi, que você pode ampliar em muito na sua vida, e ser ainda muito melhor do que aquilo que Davi se propôs a ser aos olhos do Senhor. Que Deus esteja abençoando sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.